Bom, Gomes e Chico, a CBF divulgou as datas dos jogos do Atlético pela pré-Nordeste, né? Pela fase preliminar da Copa do Nordeste. E o primeiro jogo aqui no Carneirão será no dia 17 de dezembro, depois de amanhã, a 8 dias, às 20 horas e 30 minutos. Segundo jogo no estádio Almedão, lá em João Pessoa, no dia 22, também 20 e 30, mesmo horário. Eu fiz uma observação aqui de que a CBF, ou quem divulgou a tabela, não prestou atenção que o Atlético está disputando o Campeonato Brasileiro da Série D. Ou então não acredita que o Atlético passe pelo Goiânia. Porque, veja bem, se o Atlético passar pelo Goiânia, Chico, vai ter que jogar no próximo final de semana, né, depois desse o outro, contra o seu próximo adversário. E aí primeiro eu vou perguntar a Chico Reis. Chico Reis, o Atlético passando pelo Goiânia. Aí tem o jogo no dia 17, uma quinta-feira, contra o Botafogo da Paraíba. 17, quinta-feira. Aí vai ter que jogar no final de semana contra o próximo adversário da Série D, no caso, Novo Horizontino ou Cascavel. E aí o Atlético jogando no final de semana, pela Série D, vai ter que jogar na terça-feira, pela pré-Copa do Nordeste. Veja só. Aí você, Chico Reis, colocaria o jogo do Atlético, pediria, né, que o mandante é que pede para marcar a data e o horário. Você pediria o jogo do Atlético para o sábado, jogando 2 dias depois de ter jogado no Carneirão contra o Botafogo, ou pediria no domingo, para jogar no domingo e jogar na terça, 2 dias depois, contra o próprio Botafogo lá na Paraíba? É que você adequaria em caso, Chico, em caso do Atlético passar pelo Goiânia. Como é que você faria, Chico? Primeiro, Toninho, eu espero que o Atlético enfrente o dilema, porque significa dizer que ele vai ultrapassar o seu próximo adversário. Sim. Depois, eu vou lembrar aqui de um fato que aconteceu ano passado entre Atlético e Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba jogou na Paraíba e jogou aqui em Alagoinhas. Não sei se você se lembra disso, Lembro. mas jogou o campeonato paraibano com um Sim. clube e jogou aqui e inclusive se classificou, embora não tivesse ganho a partida, mas se classificou em cima do, do, do Atlético de Alagoinhas com um empate aqui na nossa cidade. Enfim, o que você coloca para mim como problema, eu vejo como solução para o Atlético que precisa disso. O elenco é limitado, o elenco é reduzido, tudo bem. Mas esse ano não seria o primeiro clube a jogar 48 horas depois. A gente já viu isso esse ano em função da pandemia no futebol internacional e no futebol nacional. Para mim, independente de qualquer coisa, eu prefiro que o Atlético esteja jogando. Se fosse o caso, até de 24 em 24 horas, ele fizesse aí 365 partidas. E você, Na Gomes? realidade, Toninho, eu acredito que como a Confederação Brasileira de Futebol precisava divulgar as datas e ela tem uma tabela elaborada para todo o campeonato, ela fez isso. Claro que existe aí um choque, né, diametral com relação aos jogos de Atlético de Alagoinhas, a gente pegando a eventual classificação que nós acreditamos que possa acontecer, mas aí, diante de tudo o que tem acontecido, acho que existe uma diferença com relação ao jogo Atlético e Botafogo da Paraíba e o Botafogo da Paraíba e o outro time que jogou lá na própria Paraíba. Acho que existe uma margem para modificações e fatalmente deverá ser feita essa alteração de data, fazendo a compatibilização para que se tenha um prazo maior do que as 48 horas por conta da emergência que nós passamos. Então, eu acho que a federação amadureceu muito nessas questões, porque uma coisa é você trabalhar, veja bem, o time naquele período, por conta de que a pandemia mal tinha começado, os times tinham elenco, né?
à vontade e à disposição. E o Botafogo da Paraíba era sabido por todos que tinha dois times, um disputava um campeonato e outro disputava outro. E agora é diferente, os times estão com a conta do chá. E quando a pandemia alcança um deles, olha o que é que ocorre, trazem jogadores da base. Mas eu concordo com o Chico, quem entra quem quer calendário o ano inteiro, quem quer, né, aparecer no futebol, já que tinha dificuldades, né, o tempo inteiro, quem quer produzir e quer buscar título e se auto-organizar, inclusive construir um CT, tem que enfrentar todos os desafios, porque agora esses desafios, essas quantidades de jogos não vão lhe render financeiramente, porque nós não temos público nos estádios, mas nós não podemos esquecer que um calendário cheio, a depender da campanha do Atlético, exemplo, se o Atlético tivesse com o torcedor indo para o estádio, estaria com a burrinha, como você disse, Toninho, cheia de grana, porque o estádio Antônio Carneiro fatalmente estaria com a sua capacidade, todas as vezes que jogasse aqui, ocupada em função dos resultados. Claro que o Atlético fez alguns jogos aqui e que em algum momento causou alguma dúvida, mas mesmo assim, pela brilhante campanha que faz desde a segunda fase do Baiano, quando retornou do Covid-19, né, daquela paralisação, que o Atlético de Alagoinhas, se tivesse com o público liberado, eu não tenho dúvida de que o estádio Antônio Carneiro estaria com a sua lotação, todos os jogos esgotadas, e o pior ainda, as pessoas, os torcedores disputando a tapa em ingresso, como nós já vimos no passado isso acontecer, quando o Atlético foi vice-campeão aqui, jogando, empatando aqui em 2-2 e depois perdendo para o Bahia lá em Salvador. Naquela fase teve uma época que as filas eram enormes a partir das quinta-feiras para comprar ingresso e no dia do jogo, o jogo começava e tinha gente ainda na fila para comprar ingresso. Então, é como o Chico diz, é um mal necessário, é um mal bom. Eu não sei se alguém já ouviu falar em um mal bom, mas é um mal bom você ter dois jogos, porque o importante é você ter o calendário disponível. O resto é resto, a gente trabalha depois para resolver, porque em tempo de pandemia a gente encaminha tudo, porque nós não estamos na normalidade. E até mesmo quando a pandemia acabar, nós vamos viver uma nova normalidade. Então, como é que vamos viver uma nova normalidade? É porque nada do que foi será como já foi um dia, segundo já dizia o Lulu Santos, e pode ter certeza que nós vamos aplicar isso durante muitos e muitos anos nas nossas vidas como exemplo. Espero que sim.